Rapaz, hoje estamos aqui no estudo bíblico para dar continuidade e vamos retomar desde o versículo 8 do Evangelho segundo João, que é o capítulo número 18. O último que lemos foi quando o Senhor Jesus, quando os soldados e os fariseus e todos eles foram ter com o Senhor Jesus no Getsemane, quando Judas Iscariotes entregou ele e o Senhor Jesus eh, se identificou e foi tão impactante que o pessoal caiu e foi para trás e caiu, né? E estamos a ver aqui como o Senhor Jesus teve de retomar a conversa porque meio que todo mundo tinha ficado muito impressionado, né? E então vamos pegar desde o versículo 8. O versículo 8 vai ser a irmã Paula, o 9 eh, a irmã Rebeca, o 10 a Elda, se houver tempo eu 11 e depois distribuímos mais. Versículo 8. Versículo 8. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes. Ah, Para, que, para ¿no ve? cumplir a Vale. palabra que tenía dito. Los que me deste, nenhum deles perdí. A irmã Rebeca. Entonces, ¿des? Uhum. ¿Des? Então, Simão Pedro, que tinha espada, desenvainó e firió o servo do sumo sacerdote, cortándole a orelha direita. E o nome do servo era Marco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? E depois vamos continuar, que vai ser mais interessante o que vai acontecer. Então vamos às perguntas e os comentários. 8. 8. Jesus está a falar, não é? Com aqueles que o vão prender. Porque atrás ele já tinha dito que era ele, não é? Porque que ele pergunta a quem buscais e ele diz que é ele, a quem buscais, exato. E eles disseram a Jesus, o Nazareno. Ahm, e aqui no 8 é assim, ele está, já vos disse que sou eu, pois se depois me buscais a mim, deixai ir estes. Porque depois no 9 explica o porquê dele dizer isso, não é? Porque nós também já vimos no capítulo 17, quando ele está a orar ao Pai, em que ele diz que nenhum deles, daqueles que me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. E então aqui é Jesus está-os a dizer, né, para deixar ir para os deixar ir, aqueles que estão com eles, porque é eles que eles buscam, e ele está a se entregar, não é? Porque ele também se está a entregar livremente, porque ele não, ele próprio depois vai dizer, não é? Mais à frente, que ele se entrega por livre vontade, e ele aqui está, pronto, e depois assim, no nono, no versículo a seguir. E vai dizer o porquê dele realmente estar a dizer isso. Muito bem. Não é? Versículo 9. Agora já dá a resposta, né? Ele ele queria, pronto, si buscaban ele ia, porque ya sabía que era parte do propósito que le tiña para nos salvar. Y, y él le quería cumplir a palabra. Y él le cumplió, ¿no? Cumplió toda la ley, los profetas y todo lo que o pai tiña dito dele, nos profetas y todo. Y, y él le cumplió. En otro versículo donde dice que so, so aquel que o traiu, ¿no? Por tanto, so Judas
que fue único. Mas no fue porque él no quería salvar él, fue porque el propio Judas fez ali as suas escolhas, vendeu ao Senhor Jesus, mas ele sempre cumpre a sua palavra e até o fim, né? Mesmo que foi difícil, mesmo que foi com a própria vida, ele não teve, hum, sim, não teve medo de cumprir a sua palavra. Muito bem. E é verdade, igual que o Pedro e Judas, e os dois tiveram oportunidade de arrepender-se, de pedir perdão, e Pedro se arrependeu, pediu perdão. E, por outro lado, Judas não. Eh, ele não se entregou ao Senhor Jesus, ele quis fazer a vontade dele até o fim, porque ele perdeu a vida com a própria mão, não é? E não foi outro homem que matou ele, não foi Deus que castigou, nada disso. Ele não esperou ver eh, qual era pronto o designio de Deus, não é? Apesar de que este é um caso especial o porque o Senhor Jesus disse, não é? Que ele já que ele era necessário ele cometer essa traição para o Senhor Jesus ir para a cruz. Porque qué curioso, ¿no? Que o Señor Jesús vai falar de esto más en frente. Sí, sí, voy a parar porque si no yo voy a hablar de otros versículos y no conviene. Pronto, vamos para o 10. Eu? Uhum. Sim? Ok. Então, Simão Pedro, que tinha espada, desenvainou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortándole a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Oh, Simón Pedro, ya habíamos estudiado en, ¿cómo se llama? Joao, ¿cómo se llama? Joao, en Joao 1, en Juan 1, que nuestro Señor Jesucristo le dijo a unos discípulos, cuando llamó a Pedro y Andrés, eran pescadores de hombres. También llamó a Leví, que era el publicano, cobrador de impuestos, era pecador. Y llamó a Juan y a Jacobo, que también eran pescadores de hombres. Y entonces, en nuestro Señor Jesucristo le dijo, Simón, ya no te voy a llamar Simón, te voy a llamar Cefas en arameo y Petrus creo que es griego latino, dice, porque significa piedra. Y los malignos, los de católicos romanos, que están equivocados y que cometen muchas clases de pecados en las herejías de la palabra de Dios, dicen que el Papa ese, pues que ese quién sabe qué cuántos sucesor de Pedro, y que Pedro era la piedra y que esa iglesia católica romana iba pues a ser la primera, la única, y no es cierto, todo lo que ellos dicen y hacen es mentira. Han hecho hasta ritos malignos, ritos de las tinieblas, ritos que están en contra de Dios. Y entonces ellos dicen que es el fundamento de la Iglesia Católica Universal, y no es cierto, hay poder en la sangre de Cristo. Pero sí, el Señor Jesucristo le cambia el nombre de Simón, ahora le dice Cefas en arameo, y Petrus en griego, en latín. Significa piedra, pero no, porque el fundamento de la iglesia cristiana evangélica no es Pedro. Nosotros no adoramos a Pedro, no adoramos a los hombres o mujeres de la Biblia, y tampoco a los actuales que están vivos, y tampoco a los muertos, tampoco a los históricos, ni siquiera a los disqueros de la patria, de cada país, de cada nación que hicieron independencia, que hicieron una república, que hicieron la libertad y que murieron también en esas guerras.
Pero bueno, aquí ese Pedro, pescador, es cuando el Señor Jesucristo le dice, sígueme, dice, y dejando las redes le siguieron. Y él dijo, Señor Jesucristo, ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Pero todo es un trato con una comunión con Dios. Y dice la palabra de Dios, dejate hacer lo malo, aprended a hacer del bien. Y lo aprendemos haciendo esto exactamente y le damos la gloria a Dios. Cada día que escudriñemos la palabra de Dios, dijo el Señor Jesucristo, escudriñar las escrituras sagradas, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y otra vez Pedro le vuelve a decir, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y entonces, pero Pedro al principio era un simple pescador de hombres, y dice la Biblia, y de dónde ellos hablan así, o de dónde tienen ese conocimiento, dice, porque eran vulgares pecadores y eran del vulgo, eran del pueblo. Y ese Pedro era impulsivo, era de que lo primero que veía ahí, él sacaba la espada, y fíjense, estaban armados. O sea, estaban bajo el Imperio Romano y estaban bajo persecución porque llevaban espadas, pero también todo el séquito que confabula Judas Iscariote, pues todos dice la Biblia allí en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los pasajes paralelos, la narración bíblica de esos, de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, dice, iba ya mucha gente, dice, con los escribas, fariseos, los ancianos, el Sanedrín, y dijo el Señor Jesucristo, los hipócritas iban, dice, para perseguirlo. Y entonces también me pregunto, ¿por qué Pedro llevaba una espada? Porque ya estaban perseguidos, ya tenían amenazas. Al Señor Jesucristo lo querían despeñar de una montaña. Al Señor Jesucristo ya lo querían apedrear, ya querían acabar con él, pero si hay poder en Cristo, hay poder. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y fue muy interesante y bello lo que nos decía el hermano Iván, la otra clase, la del 11 de junio, el tercera feria, decía, cuando el Señor Jesucristo dice, yo soy, los 8 yo soy de Juan, los yo soy del Apocalipsis, el alfa y la omega, la estrella resplandeciente en la mañana, yo soy la resurrección y la vida, todo, la vida verdadera. Cuando él dice esas palabras, Pedro dijo, palabras de vida eterna. Y Señor Jesucristo, ya estudiamos en Juan, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hubo un proceso. Pedro era agresivo, impulsivo, pescador, y les decían los hombres del vulgo. Pero cuando arrestan al Señor Jesucristo, la criada le dice, tú andabas con este Jesús de Nazaret porque tu habla, tu comportamiento te delata, o sea, habla de ti. Y entonces Pedro lo niega y hasta 3 veces y hasta maldice, o sea, Pedro era muy carnal. Y actualmente en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia cristiana evangélica, también hay personas recién convertidas, invitados, que les evangelizamos, les predicamos, que vienen del mundo y son así. Siempre están a la defensiva, siempre sacan la espada, no una espada como arma física, una arma blanca, sino que siempre están defendiéndose, siempre contestan, siempre refutan. Pero dijo el Señor, dijo la palabra de Dios, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, y que nos vistamos cada uno de nosotros con la armadura de Dios. Efesios 6, a espada de Espíritu, que es la palabra de Dios, el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, orando en todo tiempo oración, orad sin cesar, oráis sin cesar, orando, dice, en el Espíritu Santo, con toda súplica, con toda deprecación, con toda clamor, con un clamor a Dios. Oh, sálvanos, sálvanos, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Te pido, Jehová, que nos prosperes, que tengas misericordia,
como los leprosos, como los ciegos, y como el que tenía el hijo atormentado. Jesús, Hijo del Altísimo, Jesús, Hijo del Alto Dios, ten misericordia de nosotros. Ese Pedro era agresivo, pero dice la palabra de Dios, no es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu, que el Espíritu sea el que convenza y redarguya de pecado, de justicia y de juicio. Pero la Escritura se tenía que cumplir. Y también dice que nuestras armas no son carnales, no son impulsivas, no son así de agresión, de que me dice y le contesto, me dice algo y le contesto. O sea, que dijo el Señor Jesucristo el sermón del monte, de la montaña, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y también dice, el que refrena sus labios es prudente. Y también le dijo el Señor Jesucristo más adelante, no, guarda tu espada, no seas agresivo, paz a vosotros, Jehová Shalom, príncipe de paz. Dice, porque el que hiere con espada, o sea, no nada más una espada, arma blanca, arma física, sino el que hiere con hierro, con espada, dice, y también así podría morir, pero él también dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero también tenemos aquí una gran enseñanza, como el trato de nuestro Señor Jesucristo, nuestro maestro, nuestro rabí, cómo va cambiando nuestra vida, cómo perdonó nuestros pecados, cómo nos va transformando de gloria en gloria, cómo nos lleva de poder en poder. Mira, quería, Iván, que por favor pusieras en portugués para que se entienda bien, porque todavía no leo bien la Biblia en portugués. Segunda de Pedro 3, del 14 al 19. Pónsela, por favor, compartir a la hermana Paula Moreira, allá en Francia. Tercera de Pedro 14, 3, del 14 al 17. Fíjese lo que dijo Pedro, o sea, fue también transformado por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esa piedra dura y agresivo, fue transformado por nuestro Señor Jesucristo, que lo inspira el Espíritu Santo y dice, tenemos la palabra profética más segura. Y entonces, pon ahí, por favor, Iván, porque es otra enseñanza, cómo va nuestro Señor Jesucristo puliéndonos. Ese diamante en bruto, esa piedra durísima, carbono 14, es una piedra así común, pero en las minas es muy valiosa el venero, y luego esa piedra va transformándose de gloria en gloria, y luego, inspirado por Espíritu Santo, tercera de Pedro 3, 14 al 18. Iván, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Este de aquí? Ajá. Pero que amados, ¿qué dice? 14. Pelo que, 14. amados, guardando estas cosas, procurai que deles sejais achados inmaculados e irrepreensíveis en paz, y tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconsistentes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e deixais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e o conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a ele seja dada a glória, assim agora como cada dia da eternidade. Amém. Aleluya, amén. Entonces, aquí, después de ese trato de nuestro Señor Jesucristo, de Espíritu Santo, ese redarguir que nos lleva de poder en poder, veremos a Dios en Sion, en el reino de Dios, en la gloria Shekinah, en el paraíso, su presencia, como a los apóstoles discípulos y después a la primera iglesia después de Pentecostal. El Espíritu Santo va transformando de gloria en gloria. ¿Cómo posible? Pedro, en segunda carta de Pedro, palabras de Dios, Pedro,
él va como después de ser un pescador vulgo, agresivo, intempestuoso, así una pedra no bruto, cómo va transformando esa pedra con muchos matices y logra, inspirado por el Espíritu Santo, logra escribir dos cartas tan bellas, porque la palabra de Dios es hermosa toda desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces fue transformando su vida como también los que nacimos en el Evangelio, la palabra de Dios, lo que mi papá fue pastor, mi abuelo fue pastor. A mí me falta todavía mucho. Señor Jesús Cristo, Espíritu Santo, Pai, nuestro Pai, va transformándome, va haciendo una obra maravillosa, maravillosa. O sea, ya no vamos a hacer pedras, no, no, no. Vamos a hacer como un diamante pulido con muchas facetas, pero siempre imitando ejemplo perfecto de la principal pedra del ángulo, el fundamento de los apóstoles y profetas, nuestro Señor Jesucristo. Siempre ya estudiamos, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también os hagáis. Entonces, aquí vemos cómo Pedro, el Espíritu Santo lo escoge, lo santifica, lo va transformando como en la imagen de nuestro Señor Jesucristo de gloria en gloria, y logra escribir dos cartas y dice, tenemos la palabra profética más segura, a la que hacéis bien en mirar, dice, como antorcha en la oscuridad, y dice como el lucero en la mañana, hasta que aparezca, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, nos va santificando más. Dijo el Señor Jesucristo también ya en Joao 15, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, el Todopoderoso, él dijo, yo soy, y cayeron por su santidad, por su perfección, por su gloria, por su presencia majestuosa, su presencia, su gloria, su justicia, su santidad, su perfección, su eternidad, o sea, todos los atributos de Dios, como en ese momento caen todos a tierra, y ese Pedro agresivo, contestó que saca la espada, y dijo Dios, no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu, perdona nuestros pecados y nos va transformando de gloria en gloria a vencer. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bueno, hasta ahí van, hasta ahí, porque si no me sigo. En conclusión, aquí a Irma Rebeca dice que aquí Pedro muestra cómo era impulsivo, agresivo y falto de sabiduría, y posteriormente nos vemos en la carta de él cómo o Espíritu Santo transformó él. eh, eh, y bom, como todo bom crente. Muito bem, vamos para o versículo 11. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o meu pai, que teu pai me deu. E isto faz parte do que falava a irmã Rebeca, ou seja, não é pela força, não é com exércitos. O Senhor Jesus, na primeira vinda, não veio para destruir, para atacar, para conquistar fisicamente, sino ele veio a cumprir outro propósito. E é o que está a dizer aqui o Senhor Jesus: Não beberei eu o cálice que o Pai me deu. E aqui João não falou muito deste tema, mas os outros evangelistas falam deste tema, não é? Como o Senhor Jesus no Getsemane, que é neste lugar onde foi agora, onde foi confrontado, o Senhor Jesus, um pouco antes dos soldados aparecer, ele falava isto para o Pai, não é? Primeiro disse o Senhor Jesus, não é? Se for possível, passe de mim este cálice, o cálice. Eh, mas não seja como eu quero, sino como tu. Então, aqui o Senhor Jesus já tinha aceito a vontade, não é? O propósito divino, o propósito tão difícil, não é? De ir para a cruz. E por isso o Senhor Jesus estava a se entregar desde o princípio. Y entregarse a Ele e defender aos apóstolos.
Aqui algo bem interessante. Pedro cortou a orelha de um dos servos do sumo sacerdote. Isto vai ter importância ah, posteriormente. Eh, ¿Por quê? Porque aqui não diz, mas Mateus fala disso. E o Senhor Jesus curou a orelha deste servo, de Malco. Por quê? Porque ele era servo dentro do templo. E para este Malco, estar com uma parte mutilada do corpo eliminava completamente a possibilidade dele estar no serviço do templo. Era uma coisa espiritual, uma coisa física importante para todo aquele que servia a Deus no templo, para os levitas. Como se vê que aqui ainda Deus, ou seja, o Senhor Jesus, está a tomar em conta estes detalhes do Antigo Testamento. Para quem diga que não, que já nada do Antigo Testamento já nada serve, é mentira, porque até o próprio Senhor Jesus disse, ele não veio para destruir nada, sino para cumprir. E ele ainda respeitava e não, o Antigo Testamento e não só respeitava, sino tinha compaixão deste Malco. ¿Por quê? O Senhor Jesus podia ter pensado, não, este malandro veio aqui com toda esta multidão para me fazer mal e para fazer mal aos meus discípulos. Eh, Ele merece já não estar no serviço do templo, já que fique fora. Mas não foi isso o que fez o Senhor Jesus. Ao contrário, ele teve compaixão de alguém que podia ser considerado inimigo dele, porque este Malco foi para pegar Jesus junto com os outros, porque ele era servo do sumo sacerdote e lá da guarda, não é? E mesmo assim o Senhor Jesus teve compaixão dele, curou a orelha dele para ele continuar a estar ao serviço. Não sabemos mais detalhes, capaz que Malco era um bom, alguém que servia realmente a Deus e o mal era o sumo sacerdote, como nós já temos visto. Não sabemos, mas o Senhor Jesus teve compaixão dele e curou ele, inclusive. Apesar de tudo, curou ele. E, e fez ainda um milagre antes de ir para a cruz, curar o Malco. Pronto. Muito bem, já vamos para o Gloria a Dios. intervalo e quando voltemos, retomaremos desde o versículo 12. Até já. Gloria a Dios, gloria a Veja, Dios. veja. Já voltamos ao intervalo e vamos nos distribuir ao último grupo de versículos. O versículo 12 pode ser a irmã Paula, o 13 a irmã Elda, o 14 eu e o 15 a irmã Rebeca. Vamos começar. 12. Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o maniataram. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. 15. Ok, 15. Simón Pedro, otro discípulo, seguían a Jesús. Ese discípulo era conocido do sumo sacerdote e entró con Jesús na sala do sumo sacerdote. Vamos às perguntas e comentários. 12. Então, aqui neste versículo está a dizer que eu não percebo porque é que corte está escrito com dois Os. Não é corte, geralmente é só com O, não é? Corte, 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 Vamos ver a diferença no dicionário. corte.
Vamos ver. Corte, Geralmente é utilizado no palácio, não é? Curto. edición, avión. En español dice compañía. No, portugués. Ui, Por eso, pero en la Biblia en ui, español, la ui, Reina Valeria 1960 dice, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles Ah, de los judíos prendieron a Olha, Jesús y le ataron. é um corpo Por, de infantaria entre os romanos. ¿eh? E faz sentido, porque aqui, olha, aqui diz. Então a corte e o tribuno também era um cargo na hierarquia dos romanos, e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manetaram. Ok. Então é por isso, não é? Está curto. E serve Pronto, aqui neste versículo está a dizer que eles o prenderam e o maniataram. Acho. Maniatarem é. Puseram-lhe para ele não se poder Sim, mexer, não é? É sim, sim. assim. É, foi levado como um malfeitor, não é? É, pronto, é isso. Sim, A sim. maneira como o trataram. Agora vamos ver o que a seguir, porque exato, ele foi pego como um ladrão. Inclusive o Senhor Jesus falou, não é? Porque nós ainda já lemos que o Senhor Jesus perguntou, não é? Por que se estive tanto tempo no templo, em Jerusalém, dia e noite, por que não me prenderam lá, não é? Pois, À luz do dia. E por que aqui, e como um ladrão, e de que se me culpa, não é? Como agora qualquer um falaria, não é? De que se me culpa, de que sou acusado? Qual é o crime? E o Senhor Jesus tinha maior razão, assim, de tanta oportunidade tiveram e tão fácil era levar-me. E por que não fizeram? Por que agora? E já vamos ver como avança isto. 13. Ai, o, o julgamento do Senhor Jesus não foi assim. Bom, tentaram fazer, né? Supo- Na cabeça deles tentaram fazer de acordo com as leis e primeiro levar com as autoridades do próprio povo israelita, não? Dos judeus. E aqui diz que foi com Anás, que era o sogro do sumo sacerdote. Porque eles querían, na verdade eran eles que estaban contra o Señor Jesús porque falaban que él estaba a blasfemar, que él estaba a enganar a los otros, porque como él leía ser o filho de Dios, como él leía se chamar ele propio Deus y filho de Deus y o Salvador y hacer milagres y curar. E não sei, no fundo podia ser um pouco ou muito de inveja, porque supostamente eles faziam tudo o que a lei dizia, né? O que tinham de fazer, porque eram os sacerdotes, sumos sacerdotes, mas eles não tinham o poder de Deus, nem como os antigos, nem como Moisés e pronto, Abraão não fez milagres, mas Deus deu uma promessa para ele, tinha muita fé, e os profetas e tudo. Y los sumos sacerdotes solo hacían como un trabajo, ya no hacían mm, con como esa sinceridad y no fondo do corazón. Ya no era, bueno, pero lo que fala en la Biblia, ¿no? Da para perceber que ya no era así tan profundo para tener esa comunión con Dios y todo. Más pronto. Pois é, aqui vemos que Anás não era o sumo sacerdote, não fazia sentido levar, Con, mas nota-se que
como falou ela, esta situação já era um bocadinho corrupta, ou seja, parecia que só entre família dos levitas arranjávamos cargos e as influências e a política, ou seja, que estava muito misturado a política e o culto a Deus. Uhum. Porque no tempo de Moisés, que foi estabelecido tudo isto, estava bem separado o que era Arão e o que era Moisés. Que originalmente sim, Deus queria que Moisés tivesse tudo, mas como Moisés não queria eh, falar publicamente, Deus deu essa parte a Arão. Mas na mesma, Arão não se metia nos assuntos de Moisés, que Moisés era o que estava a cargo, o patriarca. Mas, e quando se metia, porque houve aí alguns problemas, Deus até chegou a castigar a Arão. Ou seja, tinha uma separação firme originalmente. E aqui já vemos que tinha uma coisa de família, uma coisa política, uma coisa de. Parecia corrupção, né? E de facto era, porque eles, uma de duas. eh, Bom, ia dizer uma de duas, mas não, eles sabiam que o Senhor Jesus era o Messias. Porque até posteriormente vamos ver o que eles falaram depois de que o Senhor Jesus foi crucificado. Eles sabiam e eles não queriam deixar os cargos, ou não sabiam se iam deixar os cargos. O único que precisavam fazer era reconhecer ao Senhor Jesus como Deus publicamente e servir a Ele, porque para isso que estavam, era o cargo deles. E não queriam perder esse status. Mas é como agora os governos têm medo dos cristãos de se pregar o evangelho porque pensam que vão tirar o poder deles, a autoridade humana e o dinheiro e tudo, ¿no? Eles querem ter o controle de tudo. E sabem que Jesus, que Deus muda a vida e dá para fazer as coisas do melhor jeito, mas eles querem continuar a fazer Também eu dessa estava a vontade. pensar não só nos governos, sino Ah, mas nas próprias igrejas. sim, tá. Quando Deus realmente fala para os que estão na direção de uma igreja e mostra para eles que estão a fazer algo mal, e ao invés de, pronto, arrepender-se e procurar a ajuda de Deus para fazer as coisas como Deus quer e como Deus estabelece na palavra, ao invés disso, fingem que nada se passa, não tocam o tema, tentam ocultar. No melhor dos casos, né? Tentam ser assim. Já no pior dos casos, parece que persiguen e castigam a todo aquele que realmente fala a verdade. Ou seja, mais ou menos é assim. O apóstolo Paulo também fala disso, não é? Que, que isto acontece quando nós queremos agradar mais aos homens do que a Deus. E nossa prioridade, como aqui fala, não é? O cargo do sumo sacerdote, o cargo dos levitas era adorar e glorificar a Deus, né? Quando perdemos esse foco e quando perdemos a prioridade, começamos a ter corrupção, porque o homem, nós todos, não é? Todos nós somos facilmente corruptíveis, facilmente caímos. É muito fácil nós cometermos pecados e, y pronto, é só descuidar-se e perder o alvo. 14. Ah, ora, Caifás, é o sumo sacerdote, aqui está, né? Caifás, era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Aí está, né? Ao mesmo tempo, eu começo a pensar, porque seria mais ou menos como o que aconteceu entre Pedro e o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus profetiza a morte dele em Jerusalém, que falou muitas vezes, não uma, muitas vezes anunciou que ele morreria lá. E quando Pedro fala, então não vamos, para que não morras. E aí o Senhor Jesus repreende a Pedro e fala, afasta-te de mim, Satanás, né? Tipo,
Hoy foi muito direto e forte o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus era assim. Quem fale que não é mentira. Na Bíblia vemos como o Senhor Jesus é verdadeiro. E sim, ele é 100% amor, mas também é 100% justiça e juiz. Então, não pode ser uma coisa sem ser a outra. As duas juntas. E dói, e sim, mas tem que ser. Dói a transformação pelo Espírito Santo, dói. E não tem outro caminho. E então, por que eu falo isso? Porque estamos a falar aqui de Caifás, da corrupção e de tudo isto, mas até eu penso, né? Mesmo na situação que estava Caifás, será que não está escrito na Bíblia, não é? E isto não é para levar a sério, mas é uma reflexão. Será que sem ele se aperceber, Deus bom, não somente permitia ele fazer essas coisas, senão, em alguma dessas, pegava alguma coisa dada por Deus realmente? Porque aqui diz, convinha que um homem morresse pelo povo. Eso es verdad. Claro que não era só pelo povo de Israel. Tinha de morrer um homem que era homem e Deus, 100% homem, 100% Deus, pela humanidade, não é? Naturalmente, Caifás estava a falar isto pelo pecado e por uma situação e intenção diferente. Mas até sem dar-se conta, capaz que ele não reparava que falava a verdade, apesar de ter uma intenção malvada. Não sei, são coisas de Deus, não é? Porque da mesma maneira que Deus colocou, que Deus já tinha, Deus permitiu tudo o que aconteceu com Judas e tudo o que Judas fez, porque alguém tinha de entregar ao Senhor Jesus, não é? E da mesma maneira, tinham de levar ele para a cruz. E da mesma maneira, o Senhor Jesus tinha que ser injustiçado, porque já estava escrito desde os profetas. Deus tinha, o Senhor Jesus, que é Deus, né, tinha de ser injustiçado, tinha de ser traído, tinha de ser entregue, tinha de ser. E está tudo escrito. Não estou a justificar estes homens todos, não é? Mas, pronto, eles, eh, como fala Paulo, né? Tem vasos, copos de honra e de deshonra, de oro y de barro. Y nunca vamos justificar o pecado. O pecado não se justifica, porque da mesma maneira que eles formaram parte de algo realmente mal, também tiveram a oportunidade de arrepentir-se. Isso eu acredito. Tanto com Judas como com todos. Tiveram alguma oportunidade de arrepentir-se e não se arrependeram, não é? Eh, o restante sobre isso só Deus sabe, porque são mistérios também, não é? Faz parte do propósito divino, mas um dia vamos compreender estas coisas todas de forma perfeita. 15. Oh, Iván, hermano Iván, Mm, también ¿cómo se llama? El Evangelio de Mateo. A ver si puedes poner en portugués. Mateo 27, 17, 18. Vamos a ver, espera aí. Mm, Mateo 27, 18. ¿Qué dice? Aqui diz, não é? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Ahí E está. estando ele assentado no tribunal. Esto está a falar de Pilatos, não é? Ujú. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Hum, Sí. Pois não Pero sei se aquí, João vai falar disto, mas se João não falar disto, podemos posteriormente ler mais com calma isto, não é? Mas os príncipes, os sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão para que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram Barrabás. E disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O governador, porém, disse: Mas que mais?
fez ele, e eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Acuérdense. soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Então, lá está, não é? Porque eles falaram: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Sí. E posteriormente Eh, na cruz ainda houve outro comentário muito semelhante, ou seja, de certa maneira, sim, eles sabiam, só alguns talvez não, mas muitos sabiam por causa de tudo que já lemos em João, de quantas vezes eles fizeram publicamente debates. Lembram, sempre faziam debates onde muitos defendiam, também muitos atacavam, muitos confessavam quem era Jesus, mostrado por Deus, não é? E outros também atacavam mais forte, ou seja, era uma coisa pública, todos, a grande maioria sabia. Alguns não, mas pronto, aqueles que não sabiam, Deus, só Deus conhece, não é? Mas sim, foi algo público. E sí, Y como pero falamos, tampoco podemos ficar en ese sentimiento de dizer, não, se eu estivesse lá, não faríamos. Mas capaz que o Senhor Jesus nos repreendería porque era necesario que o Senhor Jesus fosse à cruz, né? Não tinha outro caminho, nem outra solução. Ele estava profetizado, né? E não podemos ir em contra da vontade divina. Eh, então, talvez, e aliás, nós também. Para não ser fácil pensar assim, porque nós temos a escritura e porque nós já lemos e já sabemos. Mas realmente, se tivéssemos estado nesse momento, capaz que nós próprios gritaríamos, não? Soltem a Barrabás, liberem a Barrabás, porque todo en la sangre por de Cristo, ¿no? ignorantes, porque ainda os apóstolos duvidaram, ainda Pedro negou 3 vezes e ainda blasfemou, ou seja, eh, considerar que nós somos superiores que eles, eu não me atrevo, né, a dizer, eu sou superior que Pedro, não, nem que Paulo, nem, não, eles tiveram uma transformação pelo Espírito Santo tremenda e foram educados pelo Senhor Jesus e apesar disso, tiveram erros. Agora, o que eu espero, sim, para não cair no erro de me conformar-me com os erros que eu já tenho e dizer, já é o meu máximo. Não, não, não. Tenho erros, mas é um mandamento que não podemos nos conformar. Está escrito na Bíblia, temos que sempre lutar e o máximo é até o que o Senhor nos leve. Esse deveria de ser nosso máximo. Y sería triste que no fuese un nuestro máximo. Imaginemos que caímos y que pecamos y que negamos al Señor Jesús. No, no, no. Tenemos que luchar hasta el último momento y no nunca permitir una tragedia, porque lo que aconteció con Judas es una tragedia y si nos no tenemos cuidado puede acontecer conosco. Temos que ter esse cuidado e, como fala a Escritura, quem acha que está firme tem que ver que não caia, No não é? sabe, Mas sí. pronto, vamos para o 15, que já é o último de hoje. 15. Eu 15, Sim, sim. dice, Simão Pedro, otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. Ok, aquí reflexionando lo que dice hermano Iván, qué tremendo, o sea, toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, bueno, los más de 3 años de su ministerio, cuánta controversia causó, porque él lo dijo, yo no vine a abrogar la ley y los profetas, vine a cumplir todo el Antiguo Testamento,
Antiguo Testamento se cumple en la preciosa persona de nuestro precioso, preciosísimo Señor Jesucristo. Y Él es nuestro Salvador del mundo, nuestro Mesías, nuestro Dios Pai, la rocha, el fundamento de los apóstoles y profetas. Él es nuestro Rabí Logos, el Verbo Gideos. Él es nuestro sanador, médico divino, nuestro Rey de Reyes. Él es todo. Pero aquí siempre, Dios mío, ahí lo que veíamos en Mateo era, y sabían que por envidia lo habían entregado, pero también la palabra de Dios se cumple en él y lo dijo en Lucas y en Juan. Todo lo que está escrito de mí tiene cumplimiento en mí. Y quiero, Iván, que por favor les pongas para que entienda nuestra hermana Paula, Mateo 21, 44, 45. O sea, él es la pedra, la principal pedra del ángulo, la pedra preciosa de muchas facetas sin matices, perfecto hombre, perfecto Dios. Mateo 21, Mateo 21, 44, 45. O sea, ellos desecharon a la principal piedra del ángulo, a la piedra preciosa que fue probada y que fue escogida por Dios Padre, el Hijo de Dios, su Hijo santo y puro, en el que se complace, perfecto. ¿Y qué dice Iván? A ver ahí. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso e é maravilha. Pelo Senhor foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á, e aquele sobre quem cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, reciaram o povo por quanto o tinham por profeta. Así es. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios que nos une en espíritu, en su santa palabra, en la razón, cuando comenzamos esta sesión, este estudio de griego, pero Nuevo Testamento. Gloria a Dios. También, Iván, otro versículo tremendo. Toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, es cristocéntrica. Habla de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 2, 34 y 35. Aquí nace el bebé hermoso, bebé menino precioso, hermoso, formoso, bebé, nuestro Señor Jesucristo formoso. Y entonces Simeón dice, un hombre justo y piadoso, Simeón, el Espíritu Santo estaba sobre él, le fue revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que hubiera ungido del Señor al Mesías, al Salvador del mundo. Y fue movido el Espíritu Santo, fue movido por el Espíritu Santo, nos mueve a conectarnos, nos mueve a tener comunión en este momento, aleluya, pero le dice el consolar, oh Dios, oh Señor, despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Pero tremendo le dice a María, pobrecita, inocente, bueno, ya no era virgen, ya era madre, pero así inocente y limpia que era María, jovencita, adolescente, recibe tremenda profecía y tremenda palabra, ¿no? Dice que María guardaba todas las cosas en su corazón y María y José se maravillaban, dice, de todo lo que se decía del niño. Pero bueno, Iván, Lucas 2, 34 y 35. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma,
para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Oh, tremendo, tremendo. O sea, nuestro Señor Jesucristo, ahorita hay guerra en Israel. Ahorita hay guerra ahí en el pueblo de Dios. Pedimos por la paz de Jerusalén, oramos. Y hay guerra en muchos países. Y hay mucha maldad y mucho pecado. Y nosotros, los cristianos evangélicos, gloria a Dios, en pruebas y en luchas, la iglesia sigue caminando y seguimos estudiando la palabra de Dios, escudriñando para compartir, para evangelizar, para pregar, para enseñar la palabra de Dios, la doctrina del Señor. O sea, su palabra es viva y eficaz y provocó hace 8,000 años, provocaba esto en Abraham, Isaac, Jacob, Judá, en el pueblo de Israel, en los patriarcas, provocaba esto, en los reyes, en los jueces, en los reyes, cuando se rompe el reino, y luego la esclavitud en Egipto, la esclavitud en Babilonia, la esclavitud por los griegos, por los romanos. O sea, la palabra verdadera de Dios, del Dios vivo y verdadero, del Rey de Israel, del Dios creador del universo, de los cielos, tierra, mar, de nosotros mismos. Esta palabra provoca estas cosas porque la gente no quiere aceptar y no quiere ser humilde, no quiere ser sumisa, no quiere obedecer la palabra de Dios. Y está escrito, la palabra es viva y eficaz, no volverá a él vacía, permanece para siempre. Dijo el Señor Jesucristo en su sermón profético. En los postreros tiempos va a haber señales, cielos, tierra, mar. Esto que está pasando, cambio climático, calentamiento global, y gloria a Dios, seguimos aquí. Hermano Iván, profesor, pastor, hermana Elda, serva de Dios, hermana Paula, serva de Dios en la Francia, allá en Vila de Miño, en Portugal, aleluya, aquí en México. Seguimos en pruebas, en lutas, la iglesia cristiana de nuestro Señor Jesucristo sigue caminando, seguimos adelante. Y fundamento de los apóstoles y profetas, la principal piedra del ángulo es el Señor Jesucristo. Y dice, esto va a ser para caída, levantamiento de muchos. Esto va a ser para señal que será contradicta. O sea, Dios no quiere las guerras. Dios no quiere que se peleen. Pero lo dijo el Señor Jesucristo. Y también dijo el Señor Jesucristo, desde Juan el Bautista hasta ahora, el cielo hace fuerzas y solamente los valientes lo arrebata. O sea, echa mano de la vida eterna, y aumentarnos la fe, vestirnos con la armadura de Dios. Y la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Todo esto sirve para que nuestra vida espiritual crezca, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Dios. Entonces, mi corazón, Jehová no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Y mi corazón está muy con gozo. ¿Por qué? Por irmã Iván, irmã Elda en Vila de Miño, Portugal, irmã Paula allá en Francia, irmã Rebeca aquí, mi filho Michelle, su esposa Lili. O sea, esperanza, fe en nuestro Señor Jesucristo, la principal piedra del ángulo. Y murió, resucitó victorioso. Por eso hoy somos cristianos, 2,000 años después, más de 2,000 años. Somos cristianos por este libro santo, por el Nuevo Testamento, porque resucitó victorioso. Bueno, hasta ahí van, hasta ahí. Muito bem, com isto terminamos hoje. Lembremos que retomaremos no versículo 16. Então, nos vemos na semana. Um abraço, a paz do Senhor. Abrazo, Pues nada, un aleluya, abrazo. Buena semana. Buena aleluya, semana. gloria a Dios.